Tenho nojo dessa velha. Só dá despesa e atrapalha a minha vida. As palavras da minha própria filha atravessaram a porta do quarto como punhais gelados, cada sílaba perfurando meu peito com uma dor que eu nunca imaginei ser possível sentir. Ali estava eu, Helena, aos 72 anos, escondida atrás da porta da cozinha, tremendo como uma criança assustada, ouvindo minha filha Márcia falar sobre mim com uma amiga pelo telefone. O cheiro de café requentado misturava-se com o aroma do detergente que eu havia usado para limpar o chão mais cedo, numa tentativa desesperada de me fazer útil naquela casa que um dia pensei que seria meu lar. Meus dedos enrugados apertavam com força o pano de prato úmido que segurava, as unhas cravando na palma da mão numa dor física que parecia insignificante perto da agonia que tomava conta do meu coração. Ela fica aí o dia todo, ocupando espaço na sala, vendo essas novelas chatas no último volume. Os remédios dela custam uma fortuna e ainda tem coragem de reclamar quando compra as marcas mais baratas. A voz de Márcia soava áspera, carregada de um desprezo que me fez sentir como um bicho nojento, algo que precisa ser exterminado. Meus joelhos bambearam e tive que me apoiar no batente da porta. 48 anos. 48 anos eu carreguei essa menina no colo, cantei canções de niná quando ela tinha pesadelos, vendi meus poucos luxos para comprar os livros da faculdade dela. E agora eu era apenas uma velha nojenta que atrapalhava a vida dela? Ainda por cima, ela quer que eu deixe ela dormir na cama de casal quando vem visita. Imagina, uma mulher daquela idade ocupando o meu quarto. Tenho que botar ela no sofá da sala mesmo, que é o lugar dela. O som da risada cruel da minha filha ecoou pela casa, e eu senti minha alma se despedaçar em 1000 pedaços. Ali, naquele momento, com o coração batendo descompassado e as lágrimas queimando meus olhos cansados, eu entendi que havia me tornado exatamente aquilo que mais temia na vida, um estorvo, um peso morto que ninguém queria carregar. Meu nome é Helena Cardoso Silva, tenho 72 anos e fui professora primária por 35 anos da minha vida. Nasci e me criei no subúrbio do Rio de Janeiro, mais especificamente no Meier, onde aprendi desde cedo que mulher tem que ser forte, trabalhadeira e, acima de tudo, mãe dedicada. Meus pais eram gente simples, papai era ferroviário e mamãe costurava para fora, mas me ensinaram que educação era a única herança verdadeira que poderiam me deixar. Casei aos 20 anos com Antônio, um homem bom que trabalhava nos Correios. Era um casamento simples, daqueles de antigamente, onde o homem trabalhava fora e a mulher cuidava da casa e dos filhos. Tivemos só a Márcia, que nasceu quando eu tinha 25 anos. Deus não nos deu mais filhos, mas eu coloquei todo o meu amor naquela menina, todo o meu sonho de ver alguém da família conquistar um lugar melhor no mundo. Sempre fui uma pessoa carinhosa demais, talvez até ingênua. Tenho o coração mole, como dizia minha mãe, e nunca consegui dizer não para quem precisava de ajuda. Na escola onde trabalhava, era conhecida como a professora que ficava depois do horário para ajudar os alunos com mais dificuldades. Em casa, era a esposa que nunca contrariava o marido e a mãe que nunca negava nada à filha. Meu maior defeito, reconheço hoje, sempre foi essa necessidade de agradar todo mundo, de ser útil, de provar que minha existência valia alguma coisa. Tinha medo de incomodar, de ser vista como um problema. E talvez tenha sido exatamente essa característica que me trouxe até essa situação humilhante em que me encontro hoje. A vida com Antônio era tranquila, daquelas rotinas gostosas de casamento antigo. Ele chegava do trabalho às 6 da tarde, eu servia o jantar quentinho e depois a gente assistia a televisão juntinhos no sofá. Aos domingos, íamos à missa na igreja de São Judas Tadeu e depois almoçávamos na casa da minha sogra,
uma italiana brava, mas de coração bom. Quando Márcia era pequena, eu era a mãe mais babona do mundo. Acordava de madrugada quando ela chorava, preparava mamadeira morna na temperatura certinha, cantava canções de niná até ela adormecer. Mais tarde, quando começou a ir para a escola, eu ajudava com os deveres todas as noites, mesmo chegando cansada do meu próprio trabalho como professora. Sempre sonhei que minha filha tivesse uma vida melhor que a minha. Queria que ela fosse independente, que tivesse uma profissão respeitada, que não precisasse depender de marido para nada. Por isso, quando ela decidiu fazer faculdade de administração, eu e Antônio nos esprememos para pagar as mensalidades. Economizávamos em tudo: roupas, passeios, comida mais cara, tudo para que nossa princesinha pudesse ter um diploma. Lembro com carinho das tardes em que ela voltava da faculdade e me contava sobre as matérias, os professores, os colegas. Eu ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo, orgulhosa de ter uma filha tão inteligente e determinada. Antônio também se derretia de orgulho, sempre falando para os vizinhos: minha filha vai ser doutora, vai trabalhar em escritório de salto alto e roupa fina. Os anos foram passando e nossa família pequena, mas unida, enfrentou as dificuldades típicas da classe média baixa brasileira: inflação, desemprego, doença, mas sempre juntos, sempre se apoiando. Eu nunca imaginei que um dia essa união se desfaria de uma forma tão cruel. A primeira rachadura na nossa harmonia familiar apareceu quando Márcia se casou com Roberto e foi morar num apartamento pequeno em Pilares. De repente, as visitas ficaram mais espaçadas, os telefonemas mais curtos. Ela estava construindo sua própria vida e eu tentava entender que isso era natural, que toda filha precisa voar do ninho. Quando os gêmeos Pedro e Paulo nasceram há 7 anos, eu pensei que nossa família voltaria a se unir. Ofereci toda a ajuda possível, ia à casa dela quase todos os dias para cuidar das crianças, levava comida pronta, ajudava com a bagunça típica de recém-nascidos. Márcia parecia gostar da minha presença, dizia que eu era uma mãe de ouro e que não sabia o que faria sem mim. Mas então veio o golpe mais duro da minha vida. Antônio teve um infarto fulminante há 5 anos, numa terça-feira qualquer, enquanto assistia ao jornal. Morreu ali mesmo, no sofá da sala, sem nem tempo de se despedir. Foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. De repente, eu era uma viúva de 67 anos, perdida num apartamento que parecia grande demais para uma pessoa só. Márcia foi muito carinhosa nos primeiros meses após a morte do pai. Vinha me visitar com frequência, me levava para sair, dizia que eu nunca ficaria sozinha. Foi ela mesma quem sugeriu que eu vendesse meu apartamento, aquele cantinho que eu e Antônio havíamos comprado com tanto sacrifício, para ajudá-la a dar entrada numa casa maior, onde todos poderíamos morar juntos. Na época, a ideia me pareceu perfeita. Eu estava com medo de viver sozinha, assombrada pelas lembranças de Antônio em cada canto do apartamento. A casa nova e Encantado era realmente maior, tinha um quintal pequeno onde os meninos podiam brincar e eu teria meu próprio quarto. O dinheiro da venda do meu apartamento cobriu a entrada certinha e ainda sobrou um pouco para os móveis novos. Os primeiros 2 anos foram bons. Eu cuidava dos meninos enquanto Márcia e Roberto trabalhavam, fazia comida, organizava a casa. Me sentia útil novamente, necessária. Os netos me enchiam de carinho, me chamavam de vovó Helena com aquela doçura das crianças, e eu pensava que havia tomado a decisão certa. Mas as coisas começaram a mudar sutilmente no ano passado. Márcia, que sempre foi meio estressada, começou a ficar mais impaciente comigo. No início, eram pequenas coisas. Uma cara feia quando eu assistia à televisão num volume que conseguia ouvir, um suspiro quando eu perguntava sobre alguma conta da casa, um comentário ácido sobre meus remédios caros. A primeira humilhação real aconteceu numa manhã de sábado. Eu estava preparando um café da manhã especial para os meninos, tapioca com queijo, que eles adoram.
quando Márcia entrou na cozinha de cara amarrada. Mãe, essa tapioca tá custando caro. Não precisa ficar inventando essas coisas toda hora, não. Fiquei sem entender. Era só uma tapioca, uma forma carinhosa de agradar meus netinhos, mas engoli o comentário, como sempre fazia, e murmurei um "desculpa, filha", que me soou patético até para mim mesma. Depois disso, os comentários foram ficando mais frequentes e mais dolorosos. Ela reclamava quando eu tomava banho muito tempo. Água tá cara, mãe. Quando eu ligava o ventilador no meu quarto, luz não é de graça. Quando eu pegava algo da geladeira sem avisar, essa comida é para os meninos, não é para ficar beliscando. A situação foi piorando quando ela começou a me excluir das decisões da casa. Mudava os móveis de lugar sem me consultar, comprava coisas novas e escondia o preço, fazia planos para reformas falando como se eu não existisse. Eu me sentia como uma hóspede mal-vinda na casa que eu mesma havia ajudado a comprar. O pior era na frente de visitas. Márcia desenvolveu o hábito cruel de me mandar descansar no quarto, sempre que chegava alguém, como se minha presença fosse embaraçosa. Ou então fazia piadas sobre gente idosa, na minha frente, me tratando como se eu fosse uma criança inconveniente que precisava ser tolerada. Uma noite, ouvi ela falando baixinho com Roberto. Não aguento mais ter que explicar cada centavo gasto por causa dela. A aposentadoria dela mal paga os remédios e eu que tenho que dar conta do resto. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Eu estava me tornando um peso, exatamente o que sempre temi. A gota d'água veio há 3 meses, quando minha irmã Conceição veio me visitar lá de Niterói. Era um domingo de sol e eu estava animada para receber minha irmã que não via quase há um ano. Preparei um almoço caprichado, arrumei a casa toda, pus minha roupa mais bonita. Quando Conceição chegou, Márcia me chamou no canto e disse com aquele tom de voz que fingia ser carinhoso, mas era duro como pedra: "Mãe, você não se incomoda de ficar no seu quarto hoje à tarde, né? É que vou receber umas amigas aqui e a casa vai ficar muito cheia." Minhas amigas, como se Conceição não fosse família. Como se eu não tivesse o direito de receber visitas na casa onde eu morava. Mas obedeci, como sempre. Levei minha irmã para o quarto apertado, servi o lanche numa bandeja e passamos a tarde sussurrando para não atrapalhar a reunião da dona da casa. Quando Conceição foi embora, ela me deu um abraço apertado e disse baixinho: "Helena, você tá muito magra e muito triste. Isso não tá certo, não." Fingi que estava tudo bem, mas suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por semanas. O momento que mudou tudo aconteceu numa tarde quente de terça-feira, há exatamente 2 semanas. Eu tinha chegado da farmácia, onde fui buscar meus remédios para pressão e diabetes, quando ouvi Márcia falando no telefone no quarto dela. A porta estava encostada e sua voz chegava clara até a cozinha. No começo, pensei que fosse uma conversa normal com alguma amiga. Márcia falava sobre o trabalho, reclamava do trânsito, comentava sobre os preços no supermercado. Coisas rotineiras que eu já estava acostumada a ouvir pela metade. Mas então, ela começou a falar sobre mim. "Ai, amiga, você nem imagina o que é ter uma pessoa idosa morando em casa. É uma responsabilidade danada." A voz dela tinha um tom de lamentação que me fez parar de guardar as compras para prestar mais atenção. "Ela fica o dia inteiro aqui, ocupando espaço, vendo televisão no último volume porque não ouve direito. Sabe quanto custa os remédios dela por mês? Mais de R$ 400. E a gente aqui se apertando para pagar as contas." Meu coração começou a acelerar. Eu sabia que meus remédios eram caros, mas sempre pensei que era um custo necessário. Que família serve para isso? Nunca imaginei que Márcia guardasse esse ressentimento. Ainda por cima, ela acha que tem direito a tudo na casa. Outro dia quis dar palpite na decoração da sala. Imagina, uma velha daquelas achando que entende de decoração moderna. Cada palavra era uma facada. Eu me aproximei mais da porta numa mistura de curiosidade doentia e necessidade de saber toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. "E quando vem visita, Nossa Senhora,
Tenho que inventar 1000 desculpas para ela não ficar aparecendo, porque é constrangedor. Uma pessoa daquela idade, meio surda, falando alto, contando histórias que ninguém quer ouvir. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas eu não conseguia me afastar. Era como se precisasse ouvir tudo, machucar-me até o fim para entender exatamente onde estava meu lugar naquela casa. Roberto até que aguenta bem, coitado, mas eu... Ai, amiga, às vezes olho para ela e tenho nojo. Nojo dessa velha dependente que não sabe quando é hora de deixar os filhos viverem em paz. Nojo. A palavra explodiu na minha cabeça como um trovão. Minha própria filha, a menina que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que criei com tanto carinho, sentia nojo de mim. Minhas pernas bambearam e eu tive que me apoiar na geladeira para não cair. A respiração ficou difícil, como se alguém tivesse apertado minha garganta com as mãos. O mundo ao meu redor começou a girar e eu pensei que fosse desmaiar ali mesmo, no chão frio da cozinha. Ela ainda tem coragem de reclamar quando compro os remédios genéricos mais baratos. Diz que os outros fazem mais efeito. Claro que fazem, mas quem paga a conta não é ela, né? A conversa continuou por mais alguns minutos, mas eu já não conseguia processar as palavras. Minha mente estava como um rádio com chiado, captando apenas fragmentos daquela crueldade. Peso nas costas, dinheiro jogado fora. Quando será que ela vai entender? Quando finalmente Márcia desligou o telefone, eu ainda estava parada na cozinha, segurando um vidro de remédio nas mãos trêmulas. As lágrimas pingando no chão limpo que eu mesma havia esfregado de manhã, numa tentativa desesperada de ser útil. Naquele momento, com o coração partido e a alma dilacerada, eu tive uma revelação dolorosa, mas libertadora. Eu havia me tornado exatamente aquilo que mais temia. Não era mais Helena, a professora respeitada, a esposa dedicada, a mãe amorosa. Eu era apenas uma velha nojenta que ocupava espaço na vida dos outros. Mas por mais cruel que fosse essa descoberta, ela trouxe junto algo que eu não sentia há muito tempo: raiva. Uma raiva limpa, cristalina, que queimou dentro de mim como uma chama purificadora. Não raiva apenas da crueldade de Márcia, mas raiva de mim mesma por ter permitido que chegasse a esse ponto. Ali, naquele chão de cozinha, entre o cheiro de desinfetante e o gosto salgado das lágrimas, eu tomei uma decisão que mudaria a minha vida para sempre. Eu não seria mais um estorvo na vida de ninguém. Era hora de descobrir se Helena Cardoso Silva ainda existia por baixo dessa caricatura patética de velha dependente que eu havia me tornado. Na manhã seguinte àquele dia devastador, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Era como se a dor tivesse queimado toda a resignação que eu carregava, deixando apenas uma vontade férrea de mudar minha situação. A primeira coisa que fiz foi procurar nos meus papéis velhos, guardados numa caixa de sapatos no armário. Entre certidões, fotos antigas e documentos do Antônio, encontrei algo que havia esquecido completamente. Uma carteirinha amarelada do banco onde eu recebia meu salário de professora décadas atrás. Lembrei então de uma poupança que abri quando Márcia nasceu, uma conta que alimentei religiosamente durante anos, com a intenção de deixar uma herança para ela. Mas depois que me aposentei e mudei de banco, perdi o contato com essa conta. E se ainda existisse? E se tivesse algum dinheiro lá? Com o coração disparado, peguei o ônibus até a agência bancária no centro da cidade. Era uma manhã de quinta-feira e o movimento estava intenso. Fiquei mais de 1 hora na fila, nervosa, segurando os documentos com as mãos suadas, imaginando se não estava fazendo papel de tonta. Quando finalmente chegou minha vez, expliquei a situação para o rapaz do caixa. Ele digitou meus dados no computador, franziu a testa, digitou mais alguma coisa e depois me olhou com uma expressão de surpresa. Dona Helena, a senhora tem uma conta poupança ativa aqui há 47 anos. Nunca movimentou, então o dinheiro ficou rendendo todo esse tempo? Meu coração parou. Quanto tem lá? Ele virou a tela do computador para mim e quando viu o valor, quase caí da cadeira. Eram mais de R$120 mil.
Todo aquele dinheiro que depositei centavo por centavo durante anos, crescendo silenciosamente enquanto eu me esquecia de sua existência. Mas a descoberta mais importante veio quando fui ao INSS resolver umas pendências na minha aposentadoria. Descobri que, por ter trabalhado em escola particular nos últimos anos de carreira, eu tinha direito a uma complementação que nunca havia reivindicado. Com os cálculos atualizados, minha aposentadoria saltaria de R$ 1.200 para mais de R$ 2.000 mensais. Sentada naquele banco frio do INSS, olhando os papéis que provavam minha independência financeira, senti uma emoção que não experimentava há anos: esperança. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha poder. Poder de escolha, poder de decisão, poder de dizer não. A funcionária que me atendia, uma mulher simpática, de meia idade, notou minha emoção. Fico feliz em ver uma pessoa da sua idade recuperando seus direitos, dona Helena. Muita gente nem sabe que tem essas coisas para receber. Saí de lá com uma sensação estranha no peito, como se estivesse aprendendo a respirar novamente. Na rua, parei numa padaria para tomar um café e pensar. Pela primeira vez em anos, pedi um café com leite e um pão na chapa, sem me preocupar se estava gastando demais, se alguém ia reclamar, se eu tinha o direito de gastar esse dinheiro comigo mesma. O sabor daquele café simples tinha gosto de liberdade. A primeira coisa que fiz foi procurar um apartamento para alugar. Não queria nada muito grande, apenas um lugar que fosse meu, onde eu pudesse viver com dignidade, sem depender da boa vontade de ninguém. Encontrei um apartamento pequeno, mas arrumadinho na Tijuca, perto de um supermercado e de uma farmácia. Um quarto, sala, cozinha e banheiro. O suficiente para uma pessoa que queria apenas paz e respeito. O proprietário, seu Joaquim, um senhor de uns 60 anos, foi muito gentil durante a visita. "A senhora vai morar sozinha?" perguntou ele, enquanto me mostrava o apartamento. "Sozinha, sim, e pela primeira vez na vida, isso não me assusta", respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Fechei o contrato no mesmo dia. Pagaria o aluguel, a caução e ainda sobraria dinheiro para mobiliar o apartamento do meu jeito. Pela primeira vez em décadas, ia ter um lar que era verdadeiramente meu. O passo seguinte foi mais difícil: contar para Márcia sobre minha decisão. Esperei ela chegar do trabalho e chamei para conversar na sala. Roberto estava dando banho nos meninos, então ficamos sozinhas. "Márcia, preciso falar uma coisa importante com você." Ela me olhou com aquela expressão de impaciência que já me era familiar. "Fala logo, mãe, que eu ainda tenho que preparar o jantar." Respirei fundo e disse: "Vou sair de casa. Aluguei um apartamento e vou morar sozinha." O rosto dela mudou completamente. A impaciência deu lugar à surpresa, depois à preocupação e, finalmente, a algo que parecia desespero. "Como assim, mãe? Sair de casa por quê? Aconteceu alguma coisa?" Por um momento, pensei em contar que tinha ouvido a conversa telefônica dela, mas decidi que não valia a pena. O importante não era o que ela havia dito, mas sim o que eu havia decidido fazer a partir daquilo. "Não aconteceu nada específico, filha. É que cheguei numa idade em que preciso ter meu próprio espaço, minha independência. Vocês têm a vida de vocês e eu preciso reconstruir a minha." "Mas, mãe, que história é essa? Você tá bem aqui. Os meninos adoram você. A gente cuida de tudo." Pela primeira vez, olhei diretamente nos olhos dela e disse: "Márcia, eu não sou mais feliz aqui. E isso não é culpa sua. É uma escolha minha. Preciso descobrir quem eu sou, além de mãe e avó." Vi o pânico crescendo no rosto dela. "Mas e os meninos? Quem vai cuidar deles quando eu e Roberto estivermos trabalhando? E as minhas medicações? E se eu passar mal sozinha?" Foi interessante perceber que a primeira preocupação dela era com quem cuidaria dos filhos. Não com meu bem-estar, não com minha felicidade, mas com quem resolveria o problema dela. "Os meninos vão ficar bem. Existem creches, babás, parentes seus que podem ajudar. Quanto às minhas medicações, vou cuidar disso sozinha, como mulher adulta, que sempre fui."
Mãe, você tá falando igual uma adolescente revoltada. Que ideia é essa de sair de casa aos 72 anos? A frase dela me trouxe uma sensação estranha de déjà vu. Quantas vezes, quando ela era teenager, eu havia usado essas mesmas palavras? A diferença era que aos 72 anos, eu finalmente tinha coragem de ser revoltada. Pode ser que pareça adolescência para você, Márcia. Para mim, parece o primeiro dia do resto da minha vida. A mudança aconteceu numa manhã de sábado. Contratei um pequeno caminhão de mudanças e, com a ajuda de 2 rapazes, transferi meus poucos pertences para o apartamento novo. Era impressionante como 72 anos de vida cabiam em tão poucas caixas. Márcia ficou emburrada o tempo todo, fazendo cara feia e suspirando alto sempre que passava por mim. Os meninos, pobrezinhos, não entendiam direito o que estava acontecendo. Pedro, o mais falante dos gêmeos, perguntou se a vovó estava brava com eles. Não, meu amor, ajoelhei para ficar na altura dele. A vovó não tá brava com vocês. A vovó só vai morar numa casa nova, pertinho daqui. Vocês podem me visitar sempre que quiserem. Mas por que, vovó? A senhora não gosta mais da gente? O coração apertou, mas mantive a firmeza. Gosto sim, e muito. Mas às vezes os adultos precisam morar em lugares diferentes. Isso não significa que paramos de nos amar. Roberto foi mais compreensivo que Márcia. Na hora de eu ir embora, ele me deu um abraço sincero e disse: Dona Helena, espero que a senhora seja muito feliz e qualquer coisa que precisar, pode contar conosco. Márcia, por sua vez, limitou-se a um tchau seco, sem sequer me abraçar. O primeiro dia no apartamento novo foi estranho. Um silêncio diferente que era meu. Uma televisão que eu podia regular no volume que quisesse. Uma geladeira que eu podia abrir sem pedir licença. Uma cama que era só minha, onde eu podia ler até a hora que quisesse sem incomodar ninguém. Mas também foi assustador. Pela primeira vez em décadas, eu não tinha nenhuma obrigação com ninguém. Não precisava acordar cedo para fazer café para a família. Não tinha que ficar atenta aos horários dos meninos. Não tinha que pisar em ovos para não irritar ninguém. Quem era Helena quando não estava servindo aos outros? Nos primeiros dias, fiquei meio perdida. Dormia até mais tarde, fazia um café só para mim, assistia aos programas que gostava, comia o que queria, na hora que queria. Parecia coisa simples, mas para mim era revolucionário. Uma semana depois, comecei a explorar o bairro. Descobri uma padaria gostosa na esquina, onde o pessoal me tratava com carinho. Encontrei uma farmácia onde o farmacêutico era atencioso e não me fazia sentir culpada por comprar remédios. Achei uma pracinha pequena, mas simpática, onde ia sentar nas tardes para tomar um ar. Foi na pracinha que conheci Dona Eulália, uma senhora de 78 anos que morava sozinha há 15 anos e era uma das pessoas mais interessantes que já encontrei. Ela me contou que havia se separado do marido depois de descobrir que ele tinha outra família e que os filhos inicialmente ficaram escandalizados com sua decisão. Sabe o que aconteceu, Helena? Ela me disse numa tarde em que tomávamos sorvete sentadas no banco da praça. Depois que eu parei de ser capacho dos outros, eles começaram a me respeitar de verdade. Hoje meus filhos me visitem porque querem, não porque se sentem obrigados. Suas palavras plantaram uma semente na minha cabeça. Talvez minha relação com Márcia pudesse melhorar justamente porque eu havia saído da posição de dependente. Um mês depois de ter saído de casa, recebi o primeiro telefonema de Márcia. Ela não ligada desde o dia da mudança, e confesso que estava começando a me preocupar se havia tomado a decisão certa. Oi, mãe, como você tá? A voz dela soava diferente, menos autoritária, quase tímida. Tô bem, filha. Muito bem, na verdade. Que bom. É que os meninos estão com saudade. Perguntam por você direto. Notei que ela disse os meninos, não nós. Mas era um começo. Eu também tô com saudade deles. Que tal eles virem me visitar no fim de semana?
Posso fazer aquela tapioca que eles gostam. Pode ser. Eles vão gostar. Houve uma pausa constrangedora, e então Márcia disse algo que me surpreendeu. Mãe, tá sendo difícil aqui sem você. Não sabia que você fazia tanta coisa na casa. Foi a primeira vez em anos que eu vi algo parecido com reconhecimento saindo da boca dela. É que você se acostumou comigo fazendo tudo, filha. Mas agora vocês vão ter que se organizar sozinhos. E isso é bom para todo mundo. Durante essa conversa, senti algo que não esperava. Compaixão por Márcia. Pela primeira vez, consegui vê-la não como a filha cruel que me humilhava, mas como uma mulher de 40 anos, estressada, tentando dar conta de trabalho, marido, filhos e casa, sem ajuda. Isso não justificava a crueldade dela, mas me ajudou a entender. A visita dos meninos no sábado foi maravilhosa. Eles chegaram animados, curiosos para conhecer a casa nova da vovó. Fiz tapioca, pusemos um filme infantil na televisão, brincamos no chão da sala. Era gostoso ser avó, sem a pressão de ser também babá em tempo integral. Quando Márcia veio buscá-los no final da tarde, notei que ela olhava ao redor do apartamento com uma expressão estranha. Talvez surpresa por ver que eu estava conseguindo me virar sozinha, que o lugar estava limpo e organizado, que eu parecia bem. Mãe, você tá diferente. Diferente como? Não sei, mais animada, talvez. Era verdade. Eu estava diferente. Não era mais aquela mulher curvada pelo peso da obrigação de agradar a todo mundo. Tinha redescoberto que podia ser Helena Cardoso Silva, uma pessoa completa, não apenas uma extensão da vida dos outros. Foi então que tive uma ideia que mudaria tudo. 2 semanas depois da visita dos meninos, Márcia me ligou num tom que jamais havia usado comigo antes. Suplicante. Mãe, eu tô numa situação difícil. Roberto vai viajar a trabalho por 1 semana e eu não consigo deixar os meninos na creche o dia todo. A diretora disse que só pode ficar até às 6 e eu saio do trabalho às 7. Você não poderia... Ela não conseguiu terminar a frase. Pela primeira vez na vida, minha filha estava me pedindo um favor, não me dando uma ordem disfarçada de pedido. Você está me pedindo para cuidar dos meninos? Se você puder, eu pago uma diária, claro. Pagar uma diária para a própria mãe. A situação tinha uma ironia deliciosa. Márcia, vou pensar no seu pedido e te dou uma resposta amanhã. Mas mãe, amanhã, filha. Boa noite. Desliguei o telefone e sorri pela primeira vez em muito tempo. Não era maldade da minha parte fazer ela esperar. Era apenas o reconhecimento de que agora eu tinha o poder de escolher se queria ou não ajudar. Na manhã seguinte, liguei de volta. Márcia, vou ajudar com os meninos, mas em algumas condições. Que condições? Primeiro, eles vêm para o meu apartamento depois da escola. Não vou à sua casa. Segundo, você me trata com respeito, sempre. Terceiro, quando Roberto voltar, quero uma conversa sincera com vocês dois sobre como nossa relação vai funcionar daqui para frente. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Tá bem, mãe. Aceito suas condições. Aceito suas condições. Como se eu fosse uma pessoa com direitos, não uma propriedade da família. A semana cuidando dos meninos foi reveladora. Longe do ambiente tenso da casa de Márcia, consegui ser a avó que sempre quis ser. Carinhosa, mas não permissiva. Presente, mas não sufocante. Os meninos ficaram mais soltos, mais espontâneos. Pedro me perguntou por que eu havia saído da casa deles. Porque às vezes as pessoas precisam de espaço próprio para ser felizes, meu amor. E a senhora é feliz aqui?
Olhei ao redor do meu apartamento pequeno, mas aconchegante, onde cada objeto estava no lugar que eu havia escolhido, onde reinava a paz que eu mesma havia construído. Sou sim, meu anjo, muito feliz. Durante aquela semana, percebi algo que me deixou preocupada. Os meninos chegavam na minha casa com fome. Não fome normal de criança, mas uma fome que falava de refeições puladas, de correria demais e cuidado de menos. "Vocês almoçaram na escola hoje?" Perguntei numa quarta-feira. "A tia da cantina disse que nossa conta estava em atraso", respondeu Paulo, o mais tímido dos dois. Meu coração apertou. Problemas financeiros? Márcia sempre foi cuidadosa com dinheiro, herança minha. O que estava acontecendo? Na sexta-feira, quando ela veio buscar os meninos, notei que estava mais magra, com olheiras profundas e suas roupas pareciam mais gastas. "Márcia, você tá bem?" "Tô sim, mãe. Por que pergunta?" "Você parece cansada. E os meninos disseram que a conta da cantina..." Ela ficou vermelha de vergonha. "É só um atraso temporário. Roberto teve um desconto no salário este mês, mas já vamos acertar tudo." Naquele momento, senti vontade de oferecer ajuda financeira. Era meu instinto de mãe falando mais alto, mas me lembrei das palavras cruéis que ela havia dito sobre mim, do nojo que sentia, e consegui me controlar. "Entendo", foi tudo o que disse. Na semana seguinte, Roberto voltou da viagem e marcamos a conversa que eu havia pedido. Eles vieram ao meu apartamento numa tarde de domingo. Os meninos ficaram na pracinha com Dona Eulália, que se ofereceu para tomar conta deles. A conversa foi tensa desde o início. Márcia estava na defensiva. Roberto tentava mediar, e eu estava determinada a estabelecer novos limites. "Quero deixar claro que não vou mais aceitar ser tratada como um estorvo", comecei. "Sou mãe de vocês, avó das crianças, mas sou principalmente uma pessoa que merece respeito." "Mãe, você está exagerando. Nunca te tratamos mal", Márcia protestou. Olhei diretamente nos olhos dela e disse: "Márcia, nós duas sabemos que isso não é verdade." Ela desviou o olhar e vi que Roberto a olhava com curiosidade, como se estivesse entendendo algo que não sabia antes. "O que vocês precisam entender é que agora nossa relação é de igual para igual. Eu não sou mais dependente de vocês e vocês não são mais obrigados a me aguentar. Se quiserem minha ajuda com alguma coisa, me peçam com educação. Se eu quiser a companhia de vocês, vou pedir da mesma forma." Roberto assentiu com a cabeça. "Faz sentido, Dona Helena. A senhora tem razão." Mas Márcia estava claramente incomodada com essa nova dinâmica. Ela havia perdido o poder de me controlar e isso a deixava insegura. "E se a gente precisar de ajuda de emergência?" perguntou. "Aí, vocês me pedem e eu decido se posso ou quero ajudar, como qualquer pessoa adulta faria." Foi quando percebi que Márcia finalmente entendeu que as regras do jogo haviam mudado para sempre. 2 meses depois da nossa conversa, recebo um telefonema de Márcia numa manhã de quinta-feira. Sua voz estava embargada, diferente. "Mãe, você pode vir aqui em casa? Preciso falar com você." "Aconteceu alguma coisa?" "Roberto foi demitido ontem. Eu não sei o que fazer." Quando cheguei à casa onde morei por 2 anos, encontrei uma Márcia que nunca havia visto antes. Vulnerável, assustada, sem a arrogância que sempre foi sua marca registrada. Ela me contou que Roberto havia perdido o emprego numa reestruturação da empresa, que eles tinham dívidas acumuladas, que não sabiam como ia pagar o financiamento da casa no mês seguinte. "Mãe, eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois de como te tratei. Mas você poderia nos emprestar um dinheiro só até Roberto arrumar outro emprego?" Olhei para ela sentada na mesa da cozinha,
A mesa onde tantas vezes comi em silêncio enquanto ouvia suas reclamações sobre minha presença. Era estranho estar ali como visitante e não mais como moradora indesejada. Márcia, antes de falarmos de dinheiro, preciso que você me diga uma coisa. Por que você me tratava tão mal? Ela baixou a cabeça e ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava quase inaudível. Porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de ficar igual a você. Medo de envelhecer e depender dos filhos. Medo de me tornar um peso para todo mundo. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Quando olhava para você, via meu futuro, e isso me desesperava. Pela primeira vez eu entendi. A crueldade de Márcia não era apenas ingratidão, era o pânico de uma mulher de meia-idade que via na Nãe o espelho do próprio destino. E, tratando mal a mim, você achava que estava se protegendo desse futuro? Era estúpido, eu sei, mas era mais forte que eu. Cada vez que você pedia alguma coisa, cada vez que precisava de cuidado, eu pensava, um dia vou estar no lugar dela e meus filhos vão me odiar por isso. Sentei ao lado dela e, pela primeira vez em muito tempo, peguei sua mão. Márcia, envelhecer não é uma doença e precisar de ajuda não é um crime. O que torna uma pessoa um peso não é a idade ou a dependência, é a falta de respeito mútuo. Ela chorou muito naquele dia. Chorou pela crueldade que havia demonstrado, pela relação que havia destruído, pelo medo que carregava. E eu chorei também. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente entendi a minha filha. Quanto ao empréstimo, decidi ajudá-los. Não porque era obrigada, mas porque podia e queria. Estabeleci condições claras. Seria um empréstimo de verdade, com prazo para pagamento, e eles teriam que se comprometer a procurar aconselhamento financeiro para não se meterem em dívidas novamente. Mais importante que o dinheiro foi o que aconteceu depois. Márcia começou a me visitar regularmente, não porque precisava de babá, mas porque queria minha companhia. Roberto arrumou um emprego melhor e eles conseguiram reorganizar a vida financeira. Os meninos passaram a vir ao meu apartamento todo sábado, não como obrigação, mas como um programa gostoso. Ensinei a eles a fazer brigadeiro, contei histórias da minha infância, ajudei com os deveres escolares. Mas o mais importante, Márcia começou a me pedir conselhos. Conselhos de vida, de relacionamento, de criação dos filhos. Ela havia redescoberto que eu não era apenas sua mãe, mas uma mulher com 72 anos de experiência para compartilhar. Um ano depois de ter saído daquela casa, voltei para o almoço de aniversário de Pedro e Paulo. Sentada na mesa, olhando minha família reunida, uma família que agora me respeitava, porque eu havia aprendido a me respeitar, percebi que havia feito a melhor escolha da minha vida. Márcia estava diferente também, mais madura, menos ansiosa. Durante o almoço, ela disse algo que ficou gravado na minha memória. Mãe, quero que você saiba que hoje eu tenho orgulho de ser sua filha e espero conseguir envelhecer com a mesma dignidade que você. Foi o maior presente que eu poderia receber. Hoje, 2 anos depois de ter tomado a decisão mais corajosa da minha vida, acordo todas as manhãs na minha cama, no meu apartamento, dona do meu tempo e das minhas escolhas. Não é uma vida perfeita, nenhuma vida é, mas é uma vida minha. Descobri coisas sobre mim mesma que nunca soube. Descobri que gosto de acordar tarde nos domingos e tomar café da manhã de camisola, lendo o jornal inteiro sem pressa. Descobri que tenho jeito para plantas e que minha varanda pequena se transformou num jardim suspenso que é a inveja das vizinhas. Descobri também que ainda tenho muito amor para dar ao mundo. Comecei a fazer trabalho voluntário numa creche comunitária perto de casa, ensinando as primeiras letras para crianças cujos pais trabalham fora.
É incrível como minha experiência de professora voltou à tona, como se fosse uma bicicleta que se aprende a andar e nunca mais se esquece. As crianças da creche me chamam de Tia Helena e me tratam com um carinho genuíno que eu pensava ter perdido para sempre. Quando uma delas me abraça espontaneamente ou quando consegue ler uma palavra difícil e vem correndo me mostrar, sinto meu coração se encher de uma alegria que não tem preço. Márcia e eu construímos uma relação nova, baseada em respeito mútuo e não em obrigação. Ela me visita porque quer, não porque se sente culpada. Conversamos sobre tudo. Seus medos de envelhecer, meus planos para o futuro, as travessuras dos meninos, as dificuldades do casamento dela. Às vezes ela me pergunta conselhos sobre como lidar com o Roberto, sobre como educar os filhos, sobre decisões profissionais. É gostoso ser procurada pela minha experiência, não apenas pela minha disponibilidade. Os meninos cresceram esses 2 anos e nossa relação também evoluiu. Agora eles me veem não como a avó que ficava de castigo no quarto quando chegavam visitas, mas como a vovó Helena, que tem casa própria, que faz brigadeiro gostoso, que conta histórias interessantes e que os ama sem sufocá-los. Roberto, que sempre foi respeitoso, tornou-se também um amigo. Às vezes ele vem sozinho tomar um café comigo, para fugir um pouco da correria de casa. Conversamos sobre futebol, sobre política, sobre a vida. É bom ter alguém que me vê como pessoa, não apenas como sogra. Fiz amizades novas também. Dona Eulália se tornou minha companheira para ir ao cinema, ao teatro, às vezes até para viajar. Descobrimos que 2 viúvas independentes podem se divertir muito juntas. No mês passado, fomos a Petrópolis passar um fim de semana só nós 2 e rimos como 2 adolescentes. Financially wise, descobri que viver sozinha não é mais caro que viver como dependente de alguém. Minha aposentadoria integral, somada com os rendimentos da poupança que recuperei, me dá uma vida digna e ainda me permite alguns luxos que nunca me permiti antes. Compro os remédios que o médico receita, não os genéricos mais baratos. Como no restaurante quando tenho vontade, não apenas em ocasiões especiais. Compro roupas bonitas porque gosto de me sentir bem vestida, não apenas o que está em promoção. Mais importante que tudo, aprendi que dignidade não tem idade. Que respeito não é favor que os outros nos fazem, é direito que temos e que devemos exigir. Que amor verdadeiro não vem de quem depende de nós ou de quem nós dependemos, mas de quem escolhe nos amar livremente. Penso muito na Helena de 2 anos atrás, aquela mulher curvada, que aceitava migalhas de carinho e que tinha nojo de si mesma antes mesmo que os outros demonstrassem nojo dela. Tenho compaixão por aquela mulher, mas também tenho orgulho de ter encontrado forças para salvá-la. Às vezes, quando eu estou na pracinha ou na padaria, encontro outras mulheres da minha idade que vivem situações parecidas com a que vivi. Mulheres que se diminuem, que pedem desculpas por existir, que aceitam ser tratadas como estorvo pelos próprios filhos. Quando posso, converso com elas. Conto minha história, não para me vangloriar, mas para mostrar que é possível recomeçar em qualquer idade. Que nunca é tarde para recuperar a dignidade perdida. Uma dessas mulheres, Dona Conceição, não minha irmã, outra Conceição, estava sendo maltratada pelo filho e pela nora. Depois das nossas conversas, ela encontrou coragem para sair da casa deles e alugar um kitnet. Hoje ela é uma das pessoas mais felizes que conheço. O que aprendi nesses 2 anos é que o amor que vale a pena é o amor que escolhe nos amar, e não o que é obrigado a nos tolerar. É melhor viver sozinha com dignidade que acompanhada sem respeito. Aprendi também que envelhecer pode ser uma libertação, não uma prisão. Libertação das obrigações que carregamos a vida toda, dos papéis que representamos para agradar os outros, das correntes invisíveis que nos prendem a versões de nós mesmas que talvez nunca tenham sido verdadeiras. Hoje, aos 74 anos, sou mais eu mesma do que jamais fui aos 20, 30, 40, 50 ou 60, porque finalmente aprendi que minha existência tem valor próprio, independente da utilidade que outros possam encontrar em mim. Se você é uma mulher que está lendo essa história e se identifica com a Helena que eu era, quero deixar uma mensagem para você. Nunca é tarde para se escolher,
Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para descobrir quem você é quando não está servindo aos outros. Pode ser assustador no começo. Pode doer. As pessoas ao seu redor podem não entender, podem tentar te fazer sentir culpada, podem dizer que você está sendo egoísta. Mas lembre-se, uma vida vivida com dignidade vale mais que uma vida vivida para aprovação alheia. E se você é filha ou filho de uma pessoa idosa, lembre-se de que seus pais não são seus empregados gratuitos, nem seus fardos inevitáveis. São pessoas com histórias, sentimentos, necessidades e direitos. O amor que vocês receberam não é dívida que precisa ser cobrada com juros de humilhação. A minha história não termina aqui. Aos 74 anos, ainda tenho muitos planos, muitos sonhos, muitas coisas para descobrir sobre mim mesma e sobre o mundo. Quem sabe eu não aprenda a usar um computador para conversar com pessoas do mundo inteiro? Quem sabe eu não faça uma viagem para conhecer o mar de outro país? O que sei com certeza é que aconteça o que acontecer daqui para frente, será da minha escolha. E essa sensação de liberdade, essa dignidade reconquistada, é o maior tesouro que posso deixar como herança para os meus netos. A prova de que nunca é tarde para ser feliz. Helena Cardoso Silva, 74 anos, professora aposentada, moradora da Tijuca, avó de Pedro e Paulo, amiga de Dona Eulália, voluntária na creche Sorriso Infantil e, pela primeira vez na vida, completamente feliz por ser exatamente quem ela é. Fim.